mas o senhor trouxe esse ponto, essa questão dessa narrativa da história, inclusive, dos ucranianos serem colocados ali como os irmãos russos e tudo mais, esclareceram muito bem essa questão, esse ponto de vista, inclusive lá da Rússia, e essa narrativa tem sido utilizada nas escolas até. A gente tem visto desde a semana passada que alunos, crianças estão tendo que assistir a videoaulas, né, falando sobre, que trazem essas videoaulas que trazem essa narrativa pelo lado russo, né, de justificando essa operação militar, que é assim como eles chamam, né, como eles tratam lá na Rússia. Você não pode falar que é uma guerra, você não pode estar proibido esse termo por lá, né, e aí ele tem usado essa narrativa nas escolas, essa tentando empregar a verdade da Rússia, que a OTAN é a inimiga, eles são nossos irmãos, estamos apenas defendendo o nosso território, enfim. Só que ao mesmo tempo o Putin também usa a questão da desnazificação. Ele fala que existe um aumento ali de grupos neonazistas na região da Ucrânia, que o governo tem apoiado isso. Ao mesmo tempo, ele tem uma postura como essa, como de impor, até nas escolas, né, aulas, todas as crianças de 7 a 12 anos têm que assistir aquelas aulas, aquela versão, aquela narrativa ali da Rússia. Isso me lembra, professor, sinceramente, o que o Hitler fazia, né, antigamente, ou seja, ao mesmo tempo que ele acusa do país ter ali grupos neonazistas sendo, né, crescendo ali, ter o apoio do governo, o Putin também acaba tendo comportamentos que lembram que a gente, como que tinham do Hitler, ou seja, como entender aí essa ação, né, dos russos nessa situação, principalmente do Putin nessas decisões? Sempre se fala que a primeira vítima da guerra é a verdade, né? Cada lado dá as suas versões e às vezes fantasiosas, né? Você vê quantos soldados russos morreram na guerra, né? Os russos falam que foi 400 e pouco no último aviso, né? E os ucranianos falam que é 10 mil e pouco. A verdade provavelmente está aí em algum lugar. Isso. E aí tem a guerra das narrativas. Eu acho que é importante, aí não existe coisa, o lado que está 100% certo e o outro 100% errado. O lado dos russos, que é conhecido aqui no Brasil, tem duas coisas que eu acho que eles têm certos motivos para insatisfação. Primeiro, a questão da expansão da OTAN. E isso realmente é um problema. Para qualquer potência, você ter uma aliança militar caminhando na sua direção, nenhuma grande potência aceita. E essa expansão da OTAN incomoda não apenas o Putin. Desde a década de 90, com Yeltsin, já desagradou o Yeltsin naquela época, o Yeltsin que queria muito chegar ao Ocidente, né? Mas só que naquela época a Rússia estava fraca economicamente, com a depressão econômica dos anos 90, não podia fazer nada. Então esse é um grande problema. E o outro problema, que eu acho que eles também têm razão, até 2014 havia uma boa convivência. A Ucrânia é feita de muitos povos, né? A maioria são cidadãos ucranianos de origem étnica ucraniana, né? Mas existem outros, cidadãos ucranianos de origem étnica russa, né? Que falam russo, de origem étnica judaica, como Zelensky, presidente. E havia uma convivência mais ou menos boa até 2014. Tanto que havia, de tempos em tempos, presidentes, ora ucranianos de origem étnica ucraniana, ora de origem étnica russa. Em 2014, tinha um presidente de origem étnica russa, que era o Yanukovych. E ele foi derrubado, né? Por fora, né? Dizem que é por uma rebelião popular. Mas aí, as províncias que têm maioria de origem étnica russa disseram, bom, se fizeram uma revolução derrubando um presidente constitucionalmente eleito, então nós aqui vamos fazer a nossa revolução e não aceitamos o novo governo. E aí é que vem esse impasse desde 2014. Né? Então, esses dois pontos eu acho que os russos têm razão. Agora, daí a partir para uma invasão dessa, para o país inteiro, e aí você falou da questão da desnazificação, né? O Putin exagera nesse ponto também. Ele diz que os nazistas tomaram conta do governo central. Isso aí é um exagero, uma hipérbole totalmente. Agora, o que ele menciona é um dado que é real. Na Ucrânia, como em muitos países da Europa, principalmente, mas até aqui no Brasil, você tem grupos radicais de extrema-direita, fascistas mesmo, né? E alguns neonazistas que apelam para aqueles símbolos, parece a suástica. Como em muitos países, existe isso na Ucrânia. O que complexifica um pouco é que em 2014, quando houve essa guerra civil, algumas dessas milícias lutaram contra os russos, né? E inclusive fizeram uma espécie de pogroms, né? Eles lutam também contra judeus no país.
e lutaram contra os russos, e é pessoal barra pesada. E depois, o governo ucraniano, a Guarda Nacional, incorporou nos locais algumas dessas milícias de extrema-direita, como uma forma até de controlá-las, né? Mas aí deu margem para que o Putin diga: neonazistas estão entrando no Estado ucraniano, no governo ucraniano. Ele está se referindo a essas coisas na ponta, né? A coisa que, como no Brasil, né, no Rio de Janeiro, você tem as milícias, né? E às vezes as milícias têm relação com a polícia local. É esse tipo de coisa da Ucrânia. Nesse ponto ele tem razão, tem essa coisa pontual de alguns grupos lá que têm influência localmente nas milícias, mas localmente. Nas eleições nacionais, esse pessoal de extrema-direita se reuniu nas últimas eleições parlamentares, não conseguiram nem 2% do voto, não elegeram nenhum deputado, porque lá tem uma barreira eleitoral de 5%, só elege deputado se o partido conseguir pelo menos 5% dos votos. Eles não elegeram nenhum. Então, a verdade, existem sim grupos neonazistas lá, como em quase todos os países, e alguns deles têm influência local, sim. Mas daí a dizer, como Putin, que os neonazistas dominam o governo central, aí já é um grande exagero.